Boa noite a todos, eu sou Eliakim Batista, sou da TV Livro, um Zoom literário que pertence ao grupo editorial Escortece. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Bem-vindos ao Zoom Literário, o serviço de lançamentos da Escortece. Hoje temos o lançamento do livro A Fúria de Papéis Espalhados, do autor Darlan Zurk, do selo editorial Escortece Editora. O livro A Fúria de Papéis Espalhados você encontra nas livrarias Azabessa, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e também na Submarino. E uma notícia legal, é que até o dia 3 de outubro o livro vai estar com 5% de desconto na livraria Azabessa. Só acessar www.azabessa.com.br. Olá, Darlan. Boa noite, tudo bom? Olá, boa noite. Satisfação estar aqui. Uma jornada mais ou menos longa para até o livro ser concluído. Feliz de estar aqui com vocês. Bacana, Darlan. O prazer é todo nosso e estar nesse lançamento e podermos realizar nós aqui da equipe da Escortece também o seu lançamento. Bom, eu gostaria de perguntar, primeiramente, de conhecer você, melhor dizendo, além de perguntar. Quem é o Darlan Zurk? O que ele faz da vida? De onde ele fala? Onde ele nasceu? E o seu trabalho literário. A gente quer conhecer um pouquinho de você. Bom, eu sou baiano, do município de Nova Açores. Me criei especificamente numa zona rural chamada Povoado Melancia, que é próxima. Hoje tem uma referência também, que é o Povoado Melancia, próximo do povoado São José do Paiaiá, que tem hoje a maior biblioteca rural do mundo, criada por Geraldo Prado. Quem tiver interesse, depois pesquise nos buscadores. De lá morei em Feira de Santana, em Salvador também, onde a nação toda começou, em Salvador, São Salvador. Depois vim para Guarulhos, de onde estou falando agora, Guarulhos, São Paulo, na Grande São Paulo. Pulei alguma coisa? E outra coisa que eu queria saber sobre o seu dia a dia. Como que é o seu dia a dia aí, sua vida pessoal, sua profissão? Eu sou professor de História, me formei em História na Universidade Estadual de Feira de Santana. Não estou em sala de aula atualmente, mas estou louco para voltar. Sou um pouco vaidoso, gosto muito de plateia, adoro sala de aula, gosto das interações. Claro que as salas de aula hoje não estão fáceis. E sou funcionário público aqui no município de Guarulhos. E o dia é trabalhando, lendo, escrevendo e assistindo filme. Muito bem. E namorando quando posso. Tá certo. Darlan, agora eu quero saber como que surgiu esse seu lado escritor. Como que você começou a escrever, se apaixonar também pela leitura, enfim, como que você conheceu o mundo dos livros? Olha, acho que quase todos os escritores começam sendo primeiro leitores, porque até a chamada ordem natural das coisas, começar como leitor, até porque precisa ser alfabetizado primeiro, então não tem como escrever, não tem como pular etapas. E eu era muito apaixonado, ainda sou. Na verdade, essa paixão ficou escondida, depois eclodiu recentemente, que é minha paixão por quadrinhos. E até participei da antologia de quadrinhos da Escortece. E eu lembro que da paixão por quadrinhos, a paixão foi para os jornais. E aí, de tanto ler, eu acho que eu consigo escrever também. Aí tem aquela etapa pela qual quase todo mundo passa, que é fazer poesia para a namoradinha, ou pretensa namoradinha, embora as poesias nem sempre alcancem esse objetivo, mas a tentativa foi válida. Eu lembro que eu criei um jornalzinho escolar, isso no colégio. E, por incrível que pareça, o jornal vendia que nem água. Mas vendia não por mérito meu, mas por mérito de uma coluna de fofoca que tinha no jornal. Vendia bastante jornal. E aí, nessa,
Eu lembro uma vez que eu estava na universidade, um professor meu, o queridíssimo professor Raimundo Gama, de filosofia, me disse que lia 5 jornais por dia. Eu fiquei encantado com aquilo, até pedi a ele que, caso não fizesse mais nada com os jornais, me enviasse, me entregasse. Ele fez isso. Dali foi um passo para eu conseguir um objetivo que era uma grande vaidade, de escrever para jornal impresso. Por intermédio dele, eu cito isso no livro, que eu consegui, e o livro é resultado desses, boa parte desses escritos para jornal impresso e internet. A internet estava nascendo, isso na segunda metade da década de 90, e daí para começar a escrever era uma vaidade que se concretizou, e aí fui estudando para criar maneiras de escrever melhor, e daí para criar um livro é um passo. Então foi basicamente isso. Tá joia, bacana, Darlan. Aí agora vamos saber um pouco mais sobre A Fúria de Papéis Espalhados, esse livro que está sendo lançado hoje. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre ele? Claro, claro. Como eu disse, boa parte dos textos dele é dessa época de escrever para jornal impresso. Comecei a escrever também para a internet, que estava nascendo, como eu disse, na segunda metade da década de 90. Ele aqui, a internet é dos anos 80. É dos anos 80. Só que a internet, isso é a internet acadêmica. Mas a internet comercial, a internet para nós mortais, e a base, inclusive, obviamente, para a nossa transmissão aqui hoje, ela é da segunda metade da década de 90. E aí eu fiquei encantado. Eu confesso que eu achava um computador uma máquina de escrever melhorada. E eu não via tanta vantagem na máquina de escrever. Perdão, no computador. Depois que eu vi internet, eu falei, pronto. Aí foi o golpe de misericórdia na máquina de escrever, abandonei. Mas, se bem que quando eu envio correspondência para leitores, as etiquetas são feitas na máquina de escrever. Ainda hoje uso. E aí, nessa época, eu comecei a escrever para jornal impresso e comecei a fazer blog, essas coisas que todo mundo fazia, pelo menos a parte de internet todo mundo fazia, não de escrever para jornal impresso. Foi aí que eu imaginei que poderia isso virar um livro, mas não era o objetivo. O objetivo era só escrever. Só escrever, dominar as ferramentas. Depois que eu fui percebendo que o material poderia virar um livro, tinha uma qualidade razoável, aí eu fiz uma seleção dos textos da época. O livro tem textos de 99 até 2004. Não estão todos aqui. Muitos textos ficaram de fora porque não eram bons o suficiente do meu ponto de vista. O leitor depois que decida se os que ficaram, se os que estão aqui são bons. E aí resolvi criar o livro. Só que em 2004, em 2013 eu me transferi para São Paulo, o livro ficou engavetado. Somente em 2016 que eu resolvi transformar o material inteiro em livro e fiz a separação do que, para mim, é a separação do joio e do trigo. E aí procurei uma editora. Como uma parte dos escritores acaba caindo em golpe, eu levei um golpe dessa editora, que é da Zona Norte de São Paulo. E aí, em desalento, eu fui pesquisar na internet outras coisas. Eu falei, eu vou insistir um pouco mais. Eu queria, pelo menos, que o revisor desse uma olhada na obra. Foi aí que eu descobri Renata Sangeon. Encontrei Renata Sangeon na internet, uma excelente revisora. Já mandei o meu livro para ela. Ela recebeu, inclusive, com etiquetas datilografadas. Aí, Renato, olha, tem uma editora assim, assado, que publica livro. Por que você não conhece? Dá uma olhada. Aí eu já fiquei com o pé atrás. Falei, bom, gato escaldado. E aí as esperanças se renovaram. No caso, a editora era a Scortese. E aí eu olhei o histórico da Scortese, vi a questão das premiações, procurei no insight de reclamações, aí percebi que era a editora. E aí, ou como alguns preferem chamar, prestadora de serviço. Uma coisa que eu descobri também, ele aqui, entre várias descobertas,
é que quando eu vi uma gráfica, geralmente as gráficas têm nome de editora, no catálogo de assinantes, eu tenho um catálogo de assinantes aqui. Hoje, nem todo mundo conhece o que é isso. E aí, gráfica editora, editora não sei o quê, gráfica disso, daquilo, editora tal. Aí eu, no intuito na pesquisa, eu liguei para várias gráficas, editoras, e aí os funcionários me explicavam que a gráfica tinha um nome de editora para ter desconto no papel. E não, a gráfica não fazia trabalho editorial propriamente dito. E aí, isso antes de eu conhecer a própria Scortese, depois até fui continuar pesquisando o preço e tal, até que eu resolvi fazer pela ótima editora Scortese, do querido João Scortese. Eu chamo de lendário editor João Scortese. Que até tive uma conversa não faz muito tempo com o Cortez, da editora Cortez. Ele até me disse, não, João é um ótimo poeta, um ótimo editor, tal. Aí, ó, são amigos mesmo, hein? E aí, vem nisso, desengavetei o livro em 2016. Um lado bom desse problema que eu tive com essa editora é que o projeto gráfico era muito ruim. O meu projeto gráfico. E aí, depois que Renata revisou, passei para outro revisor muito bom, que é Voltair Martão, colega de trabalho. Em 2018, eu, deitado aqui num sábado, como diria a Bandaíra, numa tarde vazia, eu tive a ideia de dar um toque medieval ao livro. Vou criar uma proposta medieval para a obra, com letras capitulares, e o livro tem, de fato, que são as letras que dão início a cada capítulo, cada parte, essas letras iniciais, letras capitulares, letras do capítulo. E aí eu falei, vou dar um toque medieval. E aí, pesquisando, gravura, ilustrações, lembrei do genial Albrecht Dürer, que é um dos melhores desenhistas da história humana. Se formos fazer um acerto com Deus sobre o que a humanidade fez, com certeza vamos barganhar com Albrecht Dürer. E aí, montei o projeto gráfico no Word, aí mandei para a editora Cortez, falou, eu quero assim. E, claro, que Valdir Colonese melhorou muito, Daniela Jacinto também, enfim. E assim nasceu o livro. O título, antes que alguém me pergunte, A Fúria tem a ver com o lado crítico. Esse é um livro de não ficção, da época que eu era crítico literário e crítico cultural, e corneteiro, como se diz, opinava sobre vários assuntos, de política, filosofia, história, economia, e muito influenciado por Paulo Francis. A Fúria tem a ver com isso, com esse lado crítico. E Papéis Espalhados tem a ver com essa... como eu escrevia para a internet, para jornal impresso, e panfletava. Uma coisa que eu resolvi fazer também, Eliakim, quando não tinha espaço na internet, eu não ia colocar aquele texto, por ser muito grande e tal, ou não tinha espaço também no jornal impresso, eu panfletava. Eu entregava para colegas, para professores, aí recebia elogio, recebia porrada, e assim ia. E alguns desses textos panfletários no sentido da distribuição, se bem que alguns têm uma leitura, uma escrita mais panfletária também, aí eu reuni tudo isso, e a explicação de Papéis Espalhados em razão dessa questão, reuni tudo, é uma referência também com Papéis Avulsos, de Machado de Assis, aí ficou A Fúria de Papéis Espalhados. Tá joia, Darlene. Essa já seria a minha próxima pergunta, saber sobre o título. Então, você já respondeu para nós, né? Já sabemos agora como nasceu a ideia de A Fúria de Papéis Espalhados. E agora eu tenho uma outra pergunta, que é a seguinte: eu vi que pela contracapa do livro que tem uma frase do padre Otávio Gonçalves da Silva. A capa é São João, apóstolo, né? Escritor do Apocalipse. E eu gostaria de perguntar, Darlan, você é religioso? Você segue alguma seita? Enfim, qual que é a sua ligação com Deus? Você falou de ser religioso e seita, lembrei. Você é satanista, você é maçom, você é daquela igreja que eu não sei se ele está lá ainda, Tom Cruise, Sim, que conheço. Já ouvi falar. Tom Cruise que
Tá dando um aviso aqui, esse aviso é para mim, apareceu na tela aqui um aviso, mas tá normal aí, né? Aqui sim, aqui sim. A igreja lá do meu sósia, Tom Cruise, eu brinco dizendo que Tom Cruise é minha... eu não sou parecido com Tom Cruise se parece comigo. E aí, olha, eu fui muito católico, fiz primeira comunhão, fiz crisma, depois eu me afastei da igreja por conta de razões intelectuais, a fé foi minguando também, até uma parte dos textos, uma parte que não entrou dos textos, batia muito na igreja, isso em 2004, 2005, só que eu mudei, eu vi que eu estava errado na parte da crítica à igreja, algumas coisas faz sentido, mas outras não faziam, boa parte não fazia, só que a fé não voltou, rapaz, a fé não acompanhou o meu desejo, não acompanhou o meu raciocínio. Aí teve uma fase que eu virei ateu, depois saí do ateísmo, que ateísmo requer um certo grau de fé, que é até uma contradição muito grande dentro do ateísmo. Aí virei agnóstico e estou tentando voltar aos poucos à igreja, à nave-mãe, como nós brincamos, eu e alguns amigos, tentando voltar à nave-mãe, e a simbologia, toda a minha trajetória tem a ver com vários símbolos da igreja, minha formação familiar, meus pais. Eu pretendo voltar, mas a fé não depende de mim apenas. Depende de determinados fatos. Eu preciso estudar o assunto à luz, por exemplo, dos trabalhos de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Eu preciso me resolver intelectualmente com várias ideias da igreja, embora apoie em muitos aspectos. Até como uma instituição que tem dois gigantes como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino merece muito, muito respeito, muita consideração. Eu quero voltar. Eu até fiz um poema, foi publicado numa das antologias desse Cortés. Só para lembrar, desde que eu conheci esse Cortés, em 2016, por meio de Renato Sangion, eu participo de todas as antologias. A única antologia que eu não participei, não teve, que foi eu não joguei praga não, viu? Que foi o segundo volume era o segundo volume de uma Bienal de Pernambuco. Teve o primeiro volume de um ano, aí 2 anos depois ia ter o segundo volume, não teve. Aí eu não participei. E aí, em outras antologias, eu fiz um poema em que eu me dirijo a Deus, embora sem crer muito, e o título é Ao Senhor com Súplica, ao estilo de Gregório de Matos, que eu falo da fé, que a fé é pouca, que eu queria que a fé fosse maior, queria reconciliar com toda a simbologia, boa parte dela. É uma luta pessoal, e a luta continua. Tá joia, tá joia. Você falou de Santo Agostinho e, por coincidência, eu estou lendo Confissões nesse momento, que é o grande texto aí de Santo Agostinho, que é sua biografia, também algumas frases e pensamentos do santo católico. Uhum. É uma obra fantástica. Cidade de Deus também, que é uma obra fantástica, Sim, mas as Confissões têm um apelo literário muito forte. sim, tem razão. É um livro incrível mesmo. Tá joia. Darlan, agora uma outra pergunta, que na sua biografia a gente vê que você tem uma grande atuação acadêmica, tanto na sua época de faculdade quanto atualmente. Eu gostaria de saber como que foi essa trajetória, o que você já fez, na faculdade, intelectualmente, enfim. Quero saber esse seu lado, Darlan. Ele aqui, eu passei por um processo que todo mundo passa, a torcida do Flamengo, a torcida do Bahia e a torcida do Real Madrid, que é estar super perdido na época universitária. Porque a época universitária coincide com a fase ainda pós-adolescência. Isso para aqueles que entraram logo nisso. Porque tem gente que entra depois, uma fase mais madura da universidade. Mas digo para a maioria. Então, eu não tinha noção. Eu lembro que eu sabia no vestibular, eu lembro que eu sabia o que eu não queria.
Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria a parte de saúde. A parte de saúde eu tenho pavor. Mas me encantava com a parte de matemática, me encantava com a parte de uma parte da biologia, mas não muita. E aí eu fiz a área de humanas, na área de humanas é melhor. Eu lembro daqueles guias da editora Abril, Guia do Estudante. Eu acho aquilo um negócio fantástico. Eu tenho alguns, os dos que sobraram, eu tenho acho que o último acho que é 2015. E aí, olhando, eu falei, área de humanas, pronto, essa área de humanas. Eu tinha um encanto muito grande com o jornalismo, era uma das minhas paixões, só que o jornalismo, eu confundia o repórter com o colunista. Eu queria, na verdade, ser colunista. E para ser colunista, muitos jornais preferem que o profissional não seja propriamente só jornalista, que seja um economista, que seja um filósofo, que seja um historiador. E aí, olhando o curso de História, eu falei, história é muito interessante. É muito difícil um aluno não gostar de História. Isso na fase ginasial, colegial. Se o aluno não gosta de História, é uma espécie estranha, porque detestar matemática é fácil, ou física, ou a língua portuguesa. Mas História, sempre tem alguma coisa da História que a pessoa se encanta, ou os dinossauros, ou a fase medieval, o Império Romano. E aí eu fiz História, fui fazendo, sem conhecer muito como é que era o curso. E eu lembro também que eu fazia também com minha máquina de escrever, na época eu não usava computador, isso segunda metade dos anos 90. Senão o pessoal vai achar que eu sou da Segunda Guerra Mundial. Isso na segunda metade dos anos 90. E aí eu fui fazendo o curso, depois eu fui convidado para ser bolsista, que eu também não fazia ideia, meu amigo, o que era. Bolsista, isso não bolsista no sentido de ser bolsista da mensalidade, de ter bolsa, mas bolsa de iniciação científica. E aí fui aprender como é que funcionava. Tive um grande orientador, um excelente orientador, que eu cito no livro, que é o professor Cândido da Costa e Silva, e colegas também excelentes, como Rai Júnior, uma equipe muito boa. E aí fui publicando na época para esses jornais, participando dessa pesquisa de arquivo. Eu lembro que eu fui a uma cidade histórica chamada Cachoeira, no interior da Bahia, e líamos Cartas de Alforria. Depois fomos para o cartório, né, em Feira de Santana, ver documentação também mais antiga. E aí fui produzido nessa época. Só que do meio do curso para o final, aconteceram algumas coisas do tipo, eu me desencantei com a própria universidade, existe um grau de política e até de patrulhamento ideológico muito grande. Isso me desencantou bastante. Eu até cito isso muito no livro, eu bato muito nisso, a questão ideológica. Ideologia é importante, mas a ideologia ela não pode ser uma venda para a realidade. E é muito comum a ideologia fazer isso. A ideologia ela tem que dar uma ordem ao pensamento, mas ela não pode substituir a realidade. E aí eu sofri muito com isso, me afastei do mundo acadêmico depois da formatura, aí fui me virar com outras coisas, depois descobri a administração pública, eu não conhecia esse negócio de estabilidade, CLT, eu fui conhecer depois. Hoje eu estou num cargo público e eu precisava também, aqui, me resolver literariamente, no sentido do meu estilo. Geralmente, quem define o estilo é quem está escrevendo. A pessoa não está parada, aí do nada, descobri meu estilo, vou fazer assim. Não. Se descobre escrevendo. Eu lembro que os textos que ficaram de fora do livro tinham um ranço muito acadêmico, uma linguagem muito estranha. Eu tirei, aí assumi, eu incorporei esse lado mais jornalístico, de escrita, uma linguagem mais simples, uma linguagem tendendo para a ficção. E aí fui publicando, depois de sair da universidade, fui publicando na internet. E eu, voltando para a sala de aula, eu quero também me reconciliar com essa carreira acadêmica, que eu estava meio um pouco que à margem, participando, mas eu não entrei de cabeça, eu fiquei um pouco à margem disso, mas quero, como se diz, entrar de corpo e alma nisso, mas sem me contaminar com essa questão ideológica e com essa linguagem que a academia tem, que é uma linguagem que não é convidativa.
É uma linguagem... Eu sei porque ela a linguagem é assim, é um padrão, não pode fugir muito disso, ninguém vai ficar fazendo romance dentro de um artigo científico, mas eu já estou resolvido com essa parte literária, a parte da escrita do estilo. Agora estou mais consciente, mais maduro e sei mais o que estou fazendo. Perfeito, Darlan. A Cristiane Rezende, que é do Grupo Editorial Escortece, nossa colega, ela pergunta o seguinte para você. Gostaria de saber qual estilo literário que ele mais se identifica e por quê. O estilo, eu gosto muito... Michel de Montaigne criou o ensaio, que é uma das formas mais interessantes de escrever não ficção. Eu gosto muito desse estilo. E esse estilo coincide muito com a forma jornalística de fazer artigos opinativos, análises. Tá? Esse é um estilo que eu gosto muito. E aí, eu diria que eu gosto muito dessa parte de ensaio, que é uma tradição que vem da época de Montaigne. Gosto muito dos romances do século XIX, gosto bastante. E, por exemplo, autores que eu aprecio muito. Eu citei o caso da influência de Paulo Francis para fazer o livro. Eu gosto muito do estilo de Francis, um estilo que fala muito do lado intelectual, de trabalhos intelectuais, mas sem a linguagem muito pesada, uma linguagem mais leve. Então, eu diria que, assim, romances do século XIX eu gosto muito, romances também da segunda metade do século XX, eu aprecio bastante, filosofia, você falou das Confissões, o estilo Santo Agostinho eu gosto muito. Assim, em geral, eu gosto de um estilo que seja mais simples, sem rebuscamento, mais nessa pegada. Tá joia. Respondido, Cris? Ela está fazendo positivo que sim, que foi respondida a pergunta e também agradece. Darlan, eu gostaria de saber, então, quantos artigos você juntou no livro para fazer a publicação, e eu também vi que eles foram escritos entre 1990 e 2004. E como que foi para você organizar o que entra, o que não entra? Foi por algum gosto pessoal? Foi por feedbacks de pessoas que leram esses artigos, sejam em blogs, sejam em jornais, que você também já escreveu? Enfim, foi trabalhoso escolher os textos que entrariam e os que não entrariam? Olha, o critério para os textos foi só em termos de qualidade. O que eu considerava bom, muito bom, eu falei, esse aqui vai entrar. Alguns textos eu li, quando eu fui revisar o livro, eu falei, não, esse tem texto aqui que está muito ruim, isso aqui está muito fraco, isso aqui está muito ácido, tem texto muito ácido, ele aqui. Texto dessa época, eu tive que suavizar um pouco, tem um texto muito até venenoso, eu falei, não, isso aqui é muito Gregório de Matos, isso aqui eu vou tirar. E aí o critério foi em termos de qualidade, de meu ponto de vista. Falar, isso aqui, vou tirar esse. Por exemplo, eu cito no livro um texto que eu fiz contra um professor, um querido professor, mas eu contra no sentido mais intelectual, que é o Mestre Está Nu, que é uma brincadeira com o livro de Chris Anderson, O Rei Está Nu. E esse texto eu não pude deixar no livro, porque eu não gostei. Depois que eu reli, eu disse, depois que li tantas e tantas vezes, eu falei, não, esse texto não merece estar no livro, embora coincida com a proposta da obra, mas estava abaixo do que eu considero uma qualidade mínima para o livro. Então, o critério foi esse, questão de qualidade. Alguns eu revisei de uma maneira que não deturpasse a versão original. Eu me deparei com alguns textos que eu considero bons, mas que tinha algum parágrafo ou outro obscuro, não estava muito claro. E aí eu modifiquei ali, eu sinalizei para o leitor que ali houve revisão, uma revisão mínima, mas houve. Aí eu reuni 24 textos, são 24 textos, começar por uma análise que eu faço do Paulo Coelho, comparando Paulo Coelho com
Luiz Fernando Veríssimo, João Baldo Ribeiro. Tem uma mini palestra que eu fiz nos Alcoólicos Anônimos, eu incluí. Tem resenhas, enfim. São 24 textos de não ficção, abordando mitologia, filosofia, resenha de livros de história, análise, parecer, tem um parecer no final sobre um livro de um colega meu. E foi nesse sentido, foi o critério maior de qualidade, de meu ponto de vista. Mas não apresentei a outros leitores antes de considerar como versão final do livro. Eu apresentei depois, ouvi algumas opiniões, ouvi os revisores me ajudaram, Walter Martão e Renato Sangeon, e depois eu dei um acabamento final e lancei. Tá certo. Darlan, fora o seu lado de não ficção, que é o livro hoje, que ele é bem filosófico, sociológico, você, como disse, participa das antologias da Escortece, faz outras publicações de textos que são da prosa e do verso. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre o lado da poesia e também seus contos e crônicas? Claro, o lado poético eu sempre tive, sempre apreciei poesia. É outra coisa que também, quem gosta de cultura não costuma ser indiferente à poesia. A poesia sempre encanta quem gosta de cultura, até aqueles que não gostam tanto. E eu fiz poesia na adolescência. Depois abandonei porque não me sentia preparado, primeiro em termos de conteúdo. Ia ficar poesia no nível batatinha quando nasce. Então eu precisava de experiência pessoal, precisava de experiência de vida. Precisava criar calo para poder fazer poesias mais profundas. E eu queria muito fazer um romance, quero muito fazer um romance, não fiz ainda romance. Conto é um voo, o conto é um voo mais suave do que o romance. O romance é a atividade literária mais complicada. Alguns chamam como se fosse escalar o Everest, é parecido com escalar em comparação a outras atividades. Poema eu já considero uma atividade mais fácil em comparação a, por exemplo, o caso do romance. E aí eu falei, vou retomar a ideia da poesia que eu pensava em fazer na velhice. Quadrinhos eu precisava também esperar um pouco, estudar mais, porque requer domínio de algumas técnicas. E aí, quando o Renato Sangion me falou da escola, eu descobri essas antologias, ela falou, tá aí um caminho bem interessante para eu começar a treinar, lidar com prazos, lidar com escolha de temas em cima da hora. Por exemplo, tem uma antologia da Escortese que está para vencer agora o prazo de entrega dia 15 de outubro, que eu ainda não mandei. Aí já pensei no tema, e é bom trabalhar com prazo, com temas escolhidos em cima da hora. Aí eu falei, bom, é uma boa forma de treinar. Aí eu falei, aí comecei, retomei a poesia justamente com essa antologia da Escortese. A primeira é Palavras Abraçadas, se não me engano, 2016, volume 2. E aí estabeleci essa meta de sempre escrever em todas as antologias. Aí apareceu a antologia de quadrinhos, Paloma Dalbon. Isso. Aí eu falei, vou fazer. E eu gosto muito de fazer quadrinhos. Conheci um grande cartunista aqui em Guarulhos chamado Fausto Bergossi, que é uma influência uma influência excelente em meu trabalho e na forma de lidar com papel em branco. E aí eu falei, vou retomar a poesia, que eu abandonei a adolescência, não vou esperar a velhice. Retomei crônica, a crônica eu já fazia. Conto, eu precisava de uma técnica mais apurada, estou estudando a técnica do conto, mas ainda não me aventurei no romance. O romance precisa de mais estudo, mais musculatura, e isso eu não vou fazer por agora. Tá joia, Darlan. A Fernanda de Sá, que é a nossa gerente operacional da Escortece Editora, ela manda os parabéns para você, enviou através do chat. E agora o João Escortece, por nada. Agora o João Escortece, nosso editor-presidente, também gostaria de dar uma palavra contigo.
Bom, Darlan, primeiro, parabéns. Você falou tanta coisa legal e eu listei aqui 4 coisas que eu gostaria de deixar registrado. Se você continua falando, eu vou anotando aqui. Vai chegar uma hora que eu vou ter uma lista e eu vou tomar o seu lançamento. Eu sou professor, o professor fala muito, geralmente. Mas, mas muito bacana. Bom, primeiro, eu tenho 2 coisas que eu concordo com você, assim, que eu quero deixar registrado. Uma delas, acho que ninguém sabe. Eu também, quando comecei minha vida, eu só não queria ser médico. É igualzinho. Rapaz, qualquer outra coisa. Eu odeio dor, doença, gente, sabe? Eu não gosto, eu não me sinto bem. Então, eu queria ser tudo, tudo mesmo. Eu não tinha problema com nada, mas eu só não queria ser médico, né? Mas aí eu me apaixonei por livro muito cedo e devo isso ao Fernando Sabino, né? E engraçado, eu quando criança só queria um dia conhecer o Fernando Sabino e todo o outro resto você já sabe, né? Bom, Conheceu? isso eu Conheceu, conheci, né? fomos muito amigos. E o segundo assunto, você falou daquela antologia de Pernambuco. Você sabe que nós já soltamos acho, mais de 200, 300 antologias nesses 40 anos. Essa de Pernambuco foi a única que não saiu, não por culpa nossa, por culpa lá da organização da feira. Nós fizemos a primeira, íamos fazer a segunda, mas ninguém se interessou, foi muito confuso, né? Então, chegou uma certa hora que eu me senti dizendo, olha, essa antologia não vai sair, não dá para forçar a barra. Porque as antologias da Escortece, elas saem tão naturalmente, né? Porque a gente trabalha aí com 70 ou 80 autores e no instante enche. E essa semana agora já vai chegar o prazo dessa Palavras do Cotidiano, que já está um sucesso. A antologia já tem mais de 200 páginas, né? Então, Guarde minha vaga, hein? Guarde minha vaga, hein? Mas você sabe que a Marcela é brava, viu? Se você não mandar, ela te deixa de fora. Então, é isso. E sobre o papel imune, você falou um negócio importante. Muitas dessas gráficas que estão aí, que acabam prejudicando o autor, eu vivo esse problema que hoje eu sou presidente da Bigraf São Paulo, né, da regional, e muitas dessas gráficas se tornam editoras só para poder comprar o papel imune, para justamente se beneficiar e usar o papel destinado à cultura, ao livro, né, para imprimir formulários, volantes, impressos de forma geral. Isso realmente é um dos grandes problemas e eu estou lidando com isso no meu dia a dia, né? Bom, falei de todas as coisas. E, por fim, o que eu acho que é uma coisa muito bacana que você falou, que eu também concordo, eu sou obrigado a concordar com você hoje 3 vezes. Não é muito comum na minha parte, não. Eu gosto sempre de discordar. Você disse que quem gosta de cultura também gosta de poesia. Eu acho isso, e é verdade. Eu nunca vi uma pessoa intelectualizada, uma pessoa racional, uma pessoa equilibrada, que não gostasse de poesia, sabe? Ela é, talvez, a porta para tudo, para o conto, e talvez a linha final de qualquer escritor é o romance. Também acho. Tá certo? Como eu não quero morrer em breve, eu quero deixar o romance, a única coisa ainda que eu não escrevi. Escrevi poesia, literatura infantil, escrevi um monte de coisa. Então, eu vou deixar bem para quando eu estiver velhinho para escrever o meu romance, entendeu? É isso aí. Eu já tomei seu tempo. Não, é um voo realmente bem complicado do romance, tem que ser bem feito. E eu citei, João, Cortês, porque faleceu recentemente, né? Muito amigo, muito amigo. Eu lembro de ter falado do seu trabalho, quando eu conheci, que eu presenteei com um livro. Que bacana! Eu não lembro qual foi, acho que, agora não me recordo. Eu sei que eu presenteei com umas antologias, aí ele falou, João, eu conheço, um ótimo editor, um excelente poeta. Eu e o Cortês, durante os anos 80, lutamos muito pelo livro, sabe? O meu primeiro autor, antes da Escortece, chama-se João Paulo Naves Fernandes, um grande poeta. E nós lançamos esse livro
chamado Chão do Mundo, na inauguração da livraria Cortês, na Rua Bartira. Olha, Isso tem exatos 41 anos, aproximadamente. E desde então ficamos amigos. Cortês foi um cara de resistência, um cara que tem um trabalho dentro do mundo do livro, né? Muito bacana e muito querido, sabe? Muito querido. sim, sim, E sim. eu, e nos últimos 8 meses, aproximadamente, ele estava me passando vários autores para que eu pudesse publicar, e ele me disse assim, uma coisa que me emociona até hoje. Ele disse: Scotese, cuide dos meus autores. Como eu estou final de vida, ele estava se despedindo, já muito doente, com câncer, né? E ele disse: Scotese, cuide dos meus autores. E passou, acho que uns 3 ou 4, e tem mais uns 2 aí para publicar. Então, você via a preocupação que Não, ele tinha. só aproveitar. Bom, já que passou para ele aqui, esse é uma das últimas antologias, acho que da Scotese. Ficou com a capa linda. Dá parabéns a Daniela Jacinto, Marcelo Marinho, que fez a diagramação. E eu tenho uma estratégia em relação a essas antologias aqui, Eliakim, João e demais. Pois não. Quando chegam as antologias aqui em casa, eu crio uma etiqueta, já tem uma etiqueta, tem uma tonalidade que depende da capa, da cor predominante. Aí, por exemplo, eu coloco essa etiqueta aqui, ó, inclui texto de Darlan Zurk, que aí quem recebe as minhas antologias recebe com essa etiqueta. Ó. Eu acho uma estratégia bem interessante. Autores que estiverem acompanhando podem copiar, não vou cobrar direitos autorais da ideia. E aí a pessoa recebe uma antologia desta, e esta sinalização aqui na capa já direciona o leitor. Vamos lá, ó, inclui texto da Darlan Zurk. Já vai já é o caminho das pedras aqui, ó. Já porque no meio de vários autores aqui disputando a atenção do leitor, minha etiquetinha já conduz o leitor ao caminho que eu considero, claro, vai para o meu texto, obviamente. Eu até aproveitar que eu falei aqui da antologia, a capa ficou linda. Eu lembro que eu já tive uns embates com Fernanda sobre questão de capa. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto é capa brilhosa, rapaz. Eu sempre criticava. Quando eu tinha oportunidade, eu não media a palavra, não. Eu falava no e-mail: essa capa, a capa brilhosa é muito feia, vocês parecem não ter bom gosto. Às vezes eu pegava pesado. E aí, às vezes, essa capa eu achei meio feia. E essa aqui ficou linda. Há outras antologias também. Claro, não dá para acertar sempre, então fazer o meu gosto. Mas eu acho capa brilhosa. Uma coisa que eu insistia com a Scotese é o papel creme, que eu acho bem charmoso, só que, em geral, tende a ser mais caro. O negócio da editora, que é uma empresa, é que assim, a editora ela cuida de sonhos, mas nós não podemos esquecer que a editora é uma empresa. Então, ela precisa ser sustentável. Então, eu quero papel creme com gramatura 90. Sim, mas tem que ver se é viável. Mas eu falava assim, ó, que o papel creme eu acho melhor, o papel branco eu acho que agride mais a vista. Mas eu falo do ponto de vista de alguém que tem, por exemplo, fotofobia. E aí eu tive um atrito todo com Fernanda, porque essa antologia, enfim, alguns comentários que eu fazia. Aí eu quero aproveitar, Eliakim, agradecer. Eu mencionei alguns nomes tem uma ficha, depois da ficha catalográfica, tem uma relação de créditos, de ilustração, de revisão. Aí, no dedo do livro, aqueles que participaram, que eu tive contato, que cuidaram diretamente do livro, eu citei. E aí eu quero mencionar aqui você, Eliakim, pelo cuidado, pelo carinho, Fernanda de Sá também, por tudo, Débora de Alencar, para agradecer também, Cristiane Rezende, que cuida dessa parte dos bastidores e também deve ouvir muito desaforo, ouviu o desaforo meu também algumas vezes. Valdir Colonese, também quero agradecer pelo alto profissionalismo. Marcele Marinho, que cuidou de uma parte da diagramação do livro, que Valdir se ausentou para férias, que ninguém é de ferro. Daniela Jacinto, o próprio João Cortese, Luiz Cardoso, que cuidou da parte do e-book, Daniela Regina e Janaína Alves.
Também eu quero agradecer. Entre os atritos que eu tive, eu lembro que eu, na primeira folha de rosto, eu não queria nenhum crédito ali atrás. Não, eu falei, não, põe o crédito ou na ficha catalográfica, eu quero na ficha catalográfica. Aí bati o pé e tal. E aí João ligou educadamente, João Cortes ligou, ô Darlan, como vai? Tudo bem? Prazer, tal. Aí me explicou, muito educado. Foi professoral também, muito gentil. Não, aquela parte ali da ficha, ele citou um caso de uma viagem a Brasília, até para discutir lei, tem lei sobre isso, até que eu escolhi colocar na folha par seguinte a ficha catalográfica, com todos os créditos lá, agradecer a todos na parte de agradecimentos. Deu um trabalho terrível fazer o índice onomástico, que é uma das minhas fixações. O livro de não ficção, ele aqui, tem que seguir aquele padrão da Companhia das Letras, que foi o padrão que eu adoro, que é de ter índice onomástico. Aí encontra qualquer coisa. As gramáticas, não sei se você conhece, tem as gramáticas de professor Luiz Antônio Sacconi, tem índice remissivo. Para encontrar um assunto ali é uma maravilha, rapaz. Mata qualquer dúvida. Mas é isso, eu queria agradecer e quero continuar escrevendo todas as antologias, não quero perder essa aí. Marcelo e Marinho, por favor, guarde minha vaga, vou mandar o poema em breve. E estou de olho em qualquer antologia de quadrinhos, de haikai, de... Tá certo. Pode Darlan, falar, pode falar. a Maria Mortati, que também é nossa autora da Escortece, ela gostaria de falar um pouco com você. Maria, Claro. boa noite, tudo bom? Sim. Então, de novo, Darlan, é um prazer ouvi-lo, viu? É muito Maria, agradável, viu? Muito obrigado. bom. Parabéns. Parabéns pelo livro. Não li, mas estou ouvindo agora, né? Você contar. Já li a sinopse, fui procurar aqui pelo link que o Eliakim disponibilizou, mas ouvi-lo também falar sobre o seu lugar de autor e a sua trajetória também é muito interessante, ajuda a entender o livro. Eu não ia dizer, mas agora, como foi a última coisa que você disse, eu vou dizer. Eu tenho livros pela editora Unesp com índice onomástico, viu? Editora Unesp também, é só o autor pedir para qualquer editora e fazer o seu índice onomástico, que é uma maravilha. Você tem toda a razão, viu? É só pedir? Você vai fazer a proposta do seu livro, né? Então, você que vai... Não é privilégio de uma ou outra, que eu quero dizer que a editora Unesp tem índice remissivo, índice onomástico, é uma maravilha para navegar no texto, e eu também fiz à mão, é um livro de 20 anos atrás, então eu também fiz manualmente. Hoje, na reedição, na segunda edição, a editora recompôs lá com os seus... com as suas ferramentas. Bom, mas gostei muito de ouvi-lo, inclusive sobre a sua navegação entre os gêneros literários e as suas experimentações em relação aos gêneros, um espírito inquieto, né? Então, navegar entre os gêneros também é um pouco isso, não de encontrar o seu lugar, porque acho que o seu lugar podem ser todos, né? Mas é muito interessante ouvi-lo, porque também é uma inquietude da vida, você conta da sua trajetória, deve ter começado muito jovem, não? Estou tentando fazer as contas aqui. Você começou a escrever nos anos 1990, eu estou vendo um rapaz aqui na minha frente, um jovem, e eu estou tentando fazer conta aqui no dedo. Quando é que você começou a escrever e publicar? Bom, eu tenho 42. Eu tenho 42. Então, anos 90, eu tinha 20 e poucos anos. Eu comecei a publicar nessa época. Muito bom. E continua publicando. Uma das questões, olhando o seu texto sem tê-lo lido, como eu te disse no início, a capa chamou a atenção. Pelo título, ela tem um forte apelo e ela tem uma imagem muito forte, né, que ilustra. Conte para nós sobre essa capa. Depois do problema que eu disse que eu tive com a editora, o problema do golpe, era 2016, não tem nada a ver com golpe o pessoal chama golpe de Dilma, né? Diz que ali foi golpe. Não, sem entrar nesse mérito aí. Sei que esse problema que eu tive com o livro de 2016, que aí o projeto gráfico não era bom. Depois de 2018 que eu tive a ideia de que eu sempre gostei do estilo medieval de livro. E assim, eu aprecio os livros da Idade Antiga,
Só que, convenhamos, um livro da Idade Antiga, um livro em forma de rolo, não é uma coisa muito... Não é uma coisa... Prática, né? Fazer um poema, entregar para uma moça, entregar para um amigo, para os pais, em forma de rolo. Os diplomas geralmente têm esse estilo antigo de rolo, um canudo, mas livro tem que ser um negócio de Gutenberg para frente. Não pode ser muito... Cara, estou brincando de Gutenberg pelo formato, mas o livro medieval eu aprecio muito. E aí eu tive a ideia de fazer essa pegada medieval, esse estilo medieval, essas letras capitulares que eu citei, que eu mostrei. E aí, dos desenhos medievais, eu estava pensando, pô, mas que autor? Muitos são desconhecidos, muitos são... ou de um autor que necessariamente não quer dizer que seja aquele. Eu falei, bom, eu preciso de um desenho com autoria mais ou menos definida. Aí eu lembrei de Albrecht Dürer, o alemão, e esse desenho é de 1498. Quer dizer, 2 anos antes da data fatídica. Vou pegar o livro aqui. E ele se chama a São João devorando o livro do Apocalipse, que está no capítulo 10º do Apocalipse, que Deus pede ao apóstolo que devore o livro. E o livro teria entrado como mel, mas nas entranhas a coisa não ficou muito boa. E ele está meio que... Ele parece estar furioso. Aí eu brinco aqui na segunda orelha, Maria. Eu brinco aqui na segunda orelha, que eu digo aqui na primeira orelha, que parte do material saiu na mídia impressa. Outra parte foi produzida para a internet, o restante circulou como panfleto e tal. E eu digo aqui também que esse lado crítico, influenciado por Paulo Francis, tal, foi o que me moveu nesses textos. Aí eu disse assim, a influência continua, mas eu deixei em segundo plano esse combate intelectual que é meio atroz. Ele é atroz. E era a fúria, era a crítica que me movia nessa época. Aí eu concluí a primeira orelha, a orelha falando assim, ó, se até o apóstolo São João não esteve imune à fúria nos escritos apocalípticos da Bíblia, nenhum pobre mortal conseguirá ser mais do que ele. Zurk, que sou eu, muito menos. Então, foi aí calhou, olhando os desenhos de Albrecht Dürer, eu vi essa obra de São João devorando o livro, falei, pode ser essa, porque ele está meio que furioso, tem papel aqui embaixo também, ó, ele está devorando aqui em cima um papel, aqui embaixo tem outro papel, em uma das páginas, logo no início, eu reproduzi a obra inteira, ó. A obra inteira está aqui, e com certeza dá para dizer que é um dos maiores desenhistas da história humana, mas aparecem outros também que são muito bons, por exemplo, Gustave Doré, que ilustrou a Divina Comédia, que é um francês do século, se não me engano, século XIX, é fantástico. Então, falou, pegada medieval, a primeira escolha foi essa, pegada medieval, depois decidir qual desenho, qual melhor se encaixa na proposta, e pela experiência que você falou, sabe, é uma via cruz isso aí, porque para que tudo fique sincronizado dá muito trabalho. Olha, no final é prazeroso, mas durante o processo dá vontade de desistir, dá vontade de largar tudo, dá vontade de... Olha, não é fácil não. Então, muito obrigada, foi muito bom conhecê-lo, então, viu? Prazer. Obrigada. Prazer meu. Parabéns, sucesso. Depois eu vou procurar um desses seus livros com índice remissivo, índice onomástico. A gente conversa, viu? Os sentidos da alfabetização. Tá, obrigado. Obrigada. Ok, Darlan, então nós vamos nos recorrendo para o final do nosso lançamento. E agora nós temos o bate-bola. Você tem uma frase para responder cada uma das perguntas. Você topa essa brincadeira? Topo, claro. Eu só quero mencionar o seguinte. Para não dizer que só eu que tenho um livro bonito, eu gostei muito dessa edição que vocês fizeram aqui, de Bodas de Salgueiro. Essa edição ficou, eu até comprei, eu falei, vou comprar esse livro, quero ver como é que a Scortese fez. Ficou muito bonito esse livro, de Vitor Leite. Parabéns, aproveitar, eu estou citando esse livro para dar meus parabéns, porque vocês mandam muito bem, fazem um trabalho excelente. Também tem esse Devaneios, de Alessio Neto, que eu gostei.
Eu mostrei aqui a antologia, que ficou excelente. A que está prevista com inscrições para finalizar em outubro também está com a capa ótima. E nessa questão de divulgação de livro, pouca gente tem a ideia, mas eu lembro de algo dos anos 90, que é um livro. Eu pedi a Scortese que produzisse para mim um livreto. Eu não sei se você viu, se o pessoal viu, que é uma versão grampeada. Aqui tem 24, não tem nada a ver com a quantidade de textos no livro completo, mas aqui eu criei 24 páginas, porque, para quem não sabe, o livro, de preferência, tem que ter múltiplos de 4. Aí tem 24 páginas aqui, uma versão que eu deixo em cafés, em bibliotecas, eu deixo em livrarias, para divulgação. Então, é uma maneira de divulgar o trabalho. A pessoa tem contato com a obra, não necessariamente não comprou, porque não sabe se vai gostar, mas já se contaminou. Já leu, já se contaminou e pronto. Mas, pois não, pode ir. Pessoal que cuida de divulgação, jornalistas, blogs, eles gostam bastante desses livretos, viu? Bom, Darlan, pois sem não. contar que tem a versão em Kindle também, né? Sim. A versão em Kindle que saiu. Até atrasamos de fazer esse lançamento aqui por causa de eu queria que o e-book tivesse pronto antes de fazermos esse lançamento aqui. Na verdade, a obra já foi divulgada em lives, em outras entrevistas, mas oficialmente pela Scortese é hoje o lançamento. A impressão foi no início do ano, de dezembro para o início do ano. Enfim, e quero destacar que o e-book, para quem não sabe, ele permite, pelos assistentes de voz, como Alexa, virar audiobook. Então, pelo celular, dá para fazer com que o e-book, se torne um audiobook. Claro que não é a voz humana, é uma voz robótica, mas tem voz robótica muito boa. A da Alexa é muito boa. Então, tem essa vantagem, digamos que, da inclusão da obra. Mas, pois não, passo a palavra para você, Eliakim. Tá, joia. Vamos lá, Darlan. Eu gostaria de saber se você, qual que é a sua paixão de vida? Paixão de vida? Olha, uma pergunta... Eu acho que realizar meus sonhos. Acho que a grande paixão é realizar sonhos. E qual sonho você deseja realizar? São vários, hein? Não só tem um deles, já estou realizando por meio da Scortese, que é a publicação deste livro e de outros mais que eu quero publicar, se não pela Scortese, por qualquer outra editora. Continuo publicando as antologias pela Scortese, publicar livro, casar, que eu não casei ainda. Minha mãe está preocupadíssima. E claro, eu já sei, tem até uma historinha da Turma da Mônica, em que o casal são crianças, tem um menino brincando, quando é que vocês vão namorar? Aí começam a namorar na adolescência, quando é que vocês vão casar? Aí começaram a casar, quando é que vocês vão ter filho? Que eu sei que o gatilho de minha mãe está esperando casamento para depois vir a próxima. Aí cadê meu neto? Aí na Turma da Mônica, quando é que vocês vão ter filho? Quando é que vão ter o segundo? É bom ter um casal. Quando é que vocês vão ter netos? E aí a última pergunta era, quando é que vocês vão morrer? Darlan, eu gostaria de saber um defeito e uma qualidade seus. Olha, defeito eu diria, como bom escorpiano, as mulheres sempre me perguntam, as que perguntam, né? Tem mulher que não é todo mulher que pergunta, mas a mulher pergunta, o seu signo, né? Já fica um pé atrás, é vingativo. Eu até diria que seria esse lado mais passional de decidir algumas coisas e, claro, cair na questão da vingança. Mas eu tentei puxar pela memória uma vingança que eu tenha feito, não lembrei direito, viu? Faz tempo, hein? Então, eu diria que o defeito às vezes, ser passional demais. Tá, joia. Qualidade, pois não. Qualidade, o que consideraria como qualidade é ser perfeccionista. Só que o perfeccionismo, dependendo da dosagem, ele vira um inferno, ele vira um problema muito grande. Então, eu diria que seria uma qualidade essa, ser perfeccionista. Tá certo, Darlan. Agora eu quero que você deixe uma mensagem final e também suas considerações, pois nós já nos encaminhamos aí para o final da nossa live. A mensagem final que eu diria é que é um pouco óbvia, que é procurar realizar os próprios sonhos, correr atrás daquilo em que acredita,
fazer o que gosta, ou se não, gostar do que faz, que nem sempre se faz o que gosta, mas gostar do que faz, mas basicamente tentar realizar as coisas de que a pessoa gosta, de que a pessoa sonha. Eu disse no final do livro aqui, na apresentação, que foi um grande obstáculo concluir o livro, mas é uma grande realização ter concluído, ter feito. Então, corra atrás dos próprios sonhos. E a mensagem final é agradecer de novo a Scortese, pelas contas que eu fiz, o próprio João mencionou, a trajetória da Scortese da década de 80, não havia internet, não havia computação como conhecemos hoje, olha, era uma terra arrasada naquela época, hein? Hoje nós temos um admirável mundo novo, de muitas possibilidades. Claro que muita coisa morreu, eu sinto falta, confesso a você, sinto falta até do mimeógrafo. Mas a mensagem final que eu deixo é agradecer, parabenizar todos aí pelo excelente trabalho e contem comigo aí nas publicações, estarei perturbando, mandando e-mail, mandando WhatsApp, mandando poemas. Errou aqui, muda aqui, enfim. Estamos na luta. Tá certo, Darlan, muito obrigado aí pela sua participação, foi muito bom esse evento de lançamento. Bom, o último recado é que o livro A Fúria de Papéis Espalhados, do nosso autor, que lançou o seu livro hoje, Darlan Zurk, você encontra na Livraria Zabessa, na Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Magazine Luiza e também na estante virtual e na Submarino. Agora eu vou pedir que todos ativem seu microfone. E para o autor, vamos o felicitar com uma salva de palmas.